Agora sim. Ô, pessoal. Oi, pessoal. Estamos aguardando chegar mais gente para iniciar essa live do professor Públio. Nessa live do Esta é Minha Vida 2. Né? Bem-vindo vocês que estão chegando, bem-vindo a todos. Bem-vindo Anderson, o pessoal que está entrando, Renan, que está entrando. Bem-vindo, a gente está quase começando aqui, esperando entrar mais gente, esperando o Públio entrar, o professor Públio entrar. Silvio, bem-vindo. Boa noite, Renan, para você também. Aqui nós estamos iniciando, esperando só o nosso... Esperando o convidado chegar. Parte 2 do Esta é a Minha Vida, do professor Nelson Soares Públio. Lembrando que o Panatron Brasil está promovendo essas lives nessa quarentena que estamos passando. Desculpa, pessoal, já estamos aqui chegando, é que o Públio estava ligando no meu celular. E aí eu expliquei para ele que a gente não pode falar no celular e o Instagram ao mesmo tempo. Então ele já deve estar entrando nessa live 2, do Essa é a Minha Vida 2 do Públio, o nosso ícone da educação física. Estamos só aguardando ele entrar aqui. Oi, Ritinha, bem-vinda! Tudo bom? Estamos chegando aqui, todo mundo. Lembrando para os amigos, né, que estão chegando, que o nosso clube, o Panatron Internacional, o Panatron Brasil, para quem não conhece, eu sei que todos aqui conhecem, mas às vezes tem algum convidado, algum parente do anfitrião e algum parente do entrevistado. Lembrando que o nosso clube é um clube que trabalha com serviços voluntários dos seus associados, né, sempre com uma finalidade de ética, cultural e social, de alguma forma ligada ao esporte. E nosso objetivo sempre é defender, né, os valores da importância da atividade física, da formação do caráter e da cidadania pelo... Ai, o Públio entrou. Aí, o Públio entrou. E lembrando, né, que o Panatron tem esse lado ético, esse lado... Aqui, vamos lá. Nosso convidado de hoje deve estar chegando a qualquer instante. Eu já pedi para ele entrar. Aê, mestre! Beleza, entrar aí, minha filha. Estava dizendo para ligar mais tarde que estava sem problema de ligação. Ah, tá. Mas agora estamos aqui. Já aqui. temos bastante gente entrou. E eu estava só dando um apanhado geral sobre o Panatron Clube Brasil, né? O Panatron Clube Internacional, sobre o objetivo dele, essa parte da solidariedade entre os povos, essa parte que a gente sempre incentiva a formação de caráter das pessoas, da cidadania através do esporte, pelos valores olímpicos, que é um desafio nosso, um desafio voluntário de todos os sócios. E como nós podemos começar, então, já que o nosso convidado da Esta é a Minha Vida 2, certo? O nosso convidado tem um pergaminho de currículos aí. Eu gostaria só de dar uma introdução do nosso convidado, nosso ícone, como é conhecido, o ícone da educação física e da ginástica no Brasil, o professor Nelson Soares Públio, Nestor Soares Públio. Foi só para ver se estava ligado. Você fala que não quer propaganda para o Nelson, hein? Não, não quero. E eu só queria lembrar a todos, o Eloy também entrou aqui. Bem-vindo, Eloy, nosso presidente do Panatron Clube de Sorocaba. O professor Públio, dentre várias atividades, ele é formado em educação física, é um profissional de educação física com
especialização técnica em ginástica e mestrado em educação pela Universidade de São Paulo, onde também na live número 1 mostrou um pouquinho do seu trabalho dentro lá da educação física USP. Então eu costumo dizer que ele, além de ser atualmente ainda praticante assíduo e dioturnamente das atividades físicas, né, não parou até hoje, é o nosso sábio, intérprete e valente professor, né, nosso mestre, o nosso entrevistado de hoje. Então, Públio, eu queria que você fizesse sua saudação para todos e já na sequência aproveitasse e destrinchasse um pouquinho sobre aquela frase que você sempre me ensinou, dizendo que somente no dicionário que a palavra sucesso vem antes de trabalho, né? É isso. Então, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Eu já vi aí que o meu aluno Nelson Kitahara, de Santos, está presente, a minha querida filha está presente, Sérgio, Mário, e esse Nelson Kitahara foi um dos alunos que conseguiram nota 4 prática comigo na USP, de 40 exercícios que eu tinha, para dar nota prática, tinha que valia um décimo cada um. Mas estamos aí para colaborar com o pessoal dentro do possível e sujeito às perguntas, estamos em condições de dar resposta e aguardamos aí para a gente dar uma continuidade nesse Live 2 aí. Bom, vou te colocar uma frase e você continua dali, pode ser? Pode ser. Quer dinheiro, vai trabalhar. Não, eu Que é isso? perguntei, um dia eu falei com meu pai, eu era garoto ainda, falei para meu pai me arruma um dinheiro. Ele falou, quer dinheiro, vá trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, arrumei serviço na farmácia Bom Jesus em Rio Preto, depois na Casa Bueno, depois no cartório Espínola de Castro, cartório de risco de protesto, e nesse cartório, sábado à tarde, eu encerava o cartório com cera parquentina e depois dava luz com aquele escovão para ganhar 50 mil réis. Eu comecei a trabalhar. E todo o dinheiro que eu ganhava eu dava para o meu pai a juros de 6% ao ano. E ele marcava numa cadernetinha isso daí. Era o que os bancos cobravam dele quando ele vendia boiada e comprava. Nossa, esse é um bom começo, né? A escola em casa. E dali, como você chegou a ter essa paixão pelo esporte, pela educação física? Eu já tinha, no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, eu levantava às 5 horas da manhã em casa para ir dar minhas corridas, meus saltos, brincar numa barra fixa lá no Palestra de Rio Preto. E tinha uma revistinha do Charles Atlas, de força dinâmica, que eu acompanhava bastante. Ele sempre falava, acabei de correr 10 quilômetros e estou pronto para correr mais 10. E comecei a trabalhar assim. E quando estava fazendo curso de educação física, eu tive um professor fabuloso, professor Francisco, que me colocou como guia naquelas demonstrações de 7 de setembro que o Boaventura fazia no Pacaembu, e aquilo me motivou um pouco, e eu disse a ele, professor, eu quero ser professor de educação física um dia. Ele falou, você tem jeito para isso. E o gozado é que em 76 eu fui dar um curso no DEF, e na hora que dei 10 minutos de intervalo pessoal, o cara bateu nas minhas costas e falou, bem que você disse que ia ser professor, hoje eu estou aqui como seu aluno. Já pensou ele num curso que eu estava fazendo no DEF, com o meu aluno de ginástica acrobática lá, professor Francisco. Por falar em alunos, tem muito aluno famoso, né? Quer falar um pouquinho sobre os seus, a quem já passou pelas suas mãos como professor? Eu no curso técnico de ginástica desportiva lá na USP, eu formei mais de 400 técnicos. E um deles foi a professora Yumi Yamamoto, que é minha amicíssima hoje, é uma expert da Federação Internacional de Ginástica, já participou de 5 Olimpíadas. Ela foi minha aluna lá, foi ginasta no Pinheiros, campeã sul-americana, foi homenageada pela FIG como a melhor árbitra de um ciclo olímpico. Então, para mim, é um orgulho muito grande dizer que a aluna passou pelas minhas garras também. Tem o Martins, que hoje é muito popular aí no trampolim acrobático, tem o Zamur, que é arte internacional, Picasso,
tem o Celso Eisenberg, o Márcio Tadashi, que foram presidente da federação depois que eu assumi. Tem o Fernando Brochado, que foi meu vice, depois assumiu a presidência da federação no meu lugar e foi presidente da Confederação Brasileira de Ginástica. Realmente tem muita gente. Inclusive, o primeiro ginasta que foi para a Olimpíada comigo, João Luiz Ribeiro, abriu 2 academias nos Estados Unidos, hoje é um senhor empresário lá, foi aluno nosso do Pinheiros. E nós tivemos no Pinheiros também diversos alunos que seguiram carreira espetacular. É muito bacana saber que os seus ex-alunos hoje estão numa posição muito boa. E ainda você tem contato com eles? Tenho. Toda vez que eu faço aniversário, eles estão aí. Agora, quando eu fizer 85... Vem atrás de comida. Comida e bebida boa, é isso Não, sim. não é não. Eles querem rever o ex-professor aí. Eu era muito rígido, quase não dava nota boa. Só tem 2 alunos que tiraram 10 comigo em toda a minha vida, mas eles me adoram e quando eu faço aniversário, eles fazem questão de vir. O pessoal do Rio já me escalou para fazer um evento aí dia 3 de setembro, que vai ser dia 5, mas eu falei que só vou convidar 85 pessoas, porque são 85 anos, né? Quando eu fizer o centenário, eu vou convidar 100 pessoas. O pessoal aqui... Tá aí, ó. O Nelson M, presidente do CREF São Paulo, CREF 4, está colocando aqui que o Fernando Brochado foi professor dele na Unesp. E ele dava o ginaslouco na universidade. Ginaslouco. O Fernando sempre foi meio louquinho por isso aí. E ele foi um dos meus primeiros alunos nos cursos técnicos da Universidade de São Paulo. Aliás, por falar em curso técnico, Solange, eu gostaria de dizer uma coisa aí. O professor Boaventura me disse que os professores queriam fazer curso técnico de ginástica. E eu, como era docente voluntário, eu só dava as aulas e o Boaventura que assumia tudo. Assinava a papelada, eu dava as notas, ele assinava tudo para mandar para frente. Depois de 2 anos, eu falei para ele, professor, o senhor já reparou em alguma coisa, uma coisa aí? Ele falou, o que foi, Público? Eu falei, eu não tenho diploma de curso técnico de ginástica. Ele falou, então você se matricula no próximo ano. Aí eu me matriculei em 71, fui meu próprio professor, meu próprio aluno, dei nota para mim não, ainda fui segundo colocado no curso. Mas eu tenho hoje um diploma de que sou técnico desportivo formado pela Escola de Educação Física da Universidade. Bacana, bacana. Não dá para acreditar, né? O Nelson Leme está colocando aqui que ele foi um ginaslouco também. Eu não sabia desse lado dele, por isso que eu estou só falando, avisando que ele foi um ginaslouco. Eu sempre disse que o Nelson é um garoto que age como um ser maduro, um homem maduro, é um cara de muita responsabilidade, muito honesto, acho que ele vai longe, mas não sabia que ele tinha feito isso não. E se fez com o Fernandão, ele deve ter algum parafuso fora do lugar aí. Por falar em parafuso fora do lugar, pegando esse gancho, eu estava olhando porque todo mundo aqui sabe que a gente troca um pouco a biografia do entrevistado para a gente, para que eu tenha também um pouquinho de parâmetro para conhecer um pouquinho da sua vida. Eu li que não foi só ginástica que você praticou. Eu vi que você fez esgrima, tiro, um monte de outras modalidades esportivas, né? Aonde foi isso e como foi? Eu fiz o curso de mestre de armas também na Escola de Educação Física, quando estava acabando os esgrimistas, em 67. E em 68, no curso que eu fiz na França, eu lutei sabre com o campeão mundial de sabre, Maître Thiriou. E eu competia, gostava de competir no pentatlo moderno, que tinha esgrima de espada a um toque contra todo mundo, tinha 4.000 metros de cross a pé, 2.500 de cross a cavalo sorteado na hora, tiro de silhueta e natação 300 metros. Essas eram as 5 provas de pentatlo moderno que eu gostava de fazer. E o professor Jarbas, da USP, quando ele era técnico do Tietê, ele foi meu diretor. Queria me treinar para o decathlon. E eu, nos fins de semana, quando era cadete, em vez de sair para as farras, eu ia para o Tietê para treinar atletismo. Fazia salto de altura, distância, natação, tudo. Tá vendo? Meio eclético. Mais uma coisa a gente tem em comum, porque o professor Jarbas Gonçalves, ele foi o meu diretor na USP quando eu entrei na faculdade. E ele que me incentivou a ir para o caminho do esporte e do atletismo também.
E ele tinha um carinho muito grande pelo Clube Tietê, pelo lendário Clube Tietê, que infelizmente hoje não existe mais, né? Eu fiz muito remo lá no Tietê com iole A8 que a gente guardava na garagem de lá. Eu fui instrutor de natação, polo e remo também na Escola de Educação Física e a gente pegava esse barco nosso, que era o iole A8, e eu tenho até foto do meu curso fazendo remo lá no Tietê. Por falar em foto, na live passada, nós recebemos muitas perguntas e o pessoal perguntando sobre as suas fotos, quer mostrar alguma coisa? Eu falei que quando o Boaventura assumiu a Federação de Ginástica, nós começamos a trabalhar com a base, trabalhar com a garotada. E o interessante é que lá no Tietê, no Pinheiros, por exemplo, eu comecei a trabalhar com a garotada, essa meninada, Ai, que bonito. tudo mirim infantil. Aqui é uma equipe mirim minha, tetracampeã paulista. E entre esses meninos tem um mirim que foi campeão brasileiro, mirim, infantil, juvenil e adulto. É um trabalho a longo prazo. E aqui você tem outro recorte de jornal, esse garotinho aí que está no centro, é Ricardo Giannini, e eu, quando assumi a federação em 68, fiz um brasileiro em 69, só para ele ser campeão e eu ser técnico brasileiro. Realmente nós ganhamos a categoria mirim infantil, porque a gente fez trabalho de base aqui desde 60, quando o Boa começou, e o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não fazia esse trabalho de base ainda. Aí é que começaram a trabalhar com o juvenil, e esse campeonato mirim infantil teve tanto sucesso, que no mesmo ano começaram a fazer o juvenil, e eu na Assembleia Geral lá sugeri que fosse feito o infantil também a partir de 71, e hoje nós temos esse campeonato brasileiro com a garotada, e antigamente não tinha. Antigamente era só campeonato brasileiro adulto de 2 em 2 anos. Ninguém tinha motivação para treinar. Olha aqui, ó. Aliás, Ai, que lindo. entre os meus garotos, tem um aí que hoje é oncologista do Sírio-Libanês, salvou a Ana Maria Braga do câncer dela, Antônio Carlos Buzaide, cujo pai, que era o ministro Buzaide, ia lá no tênis clube para assistir às aulas dos dois filhos, Antônio Carlos e o Álvaro. Nossa, eu acho que isso aí dá outro livro, hein? Outro livro. Que mais que a gente tem? Porque o pessoal ficou curioso na outra live. Aqui eu estou com um recorte de jornal quando eu assumi a presidência da federação e quando realmente comecei a fazer esse trabalho com o infanto juvenil. Aliás, como eu falo em base, eu fui no Rio de Janeiro também, no CND, que falaram de fazer massificação da ginástica. Não tinham me convidado e eu era o presidente do conselho. Na reunião, apareci lá no CND, na reunião, quem é o senhor? Eu falei, eu sou o dono da ginástica do Brasil. E vocês não me convidaram para a reunião, eu vim aqui por conta própria. Aí vinha o pessoal falar sobre a massificação, todo mundo deu seus palpites, perguntaram para mim, eu falei, não, eu vou mostrar para vocês na prática como é que se faz a massificação da ginástica. Aí fiz esse campeonato no Ibirapuera, com 32 aparelhos, 3.000 ginastas colaborando, e usei o pessoal que era meu aluno na UMEC, de Mogi das Cruzes, na Polícia Militar e na USP, para trabalhar de árbitro, de mesário, de condutor de alunos, e eu passei 3.000 garotos no Ibirapuera em 3 horas de competição. A TV Cultura até fez uma gravação e me convidou para fazer uma entrevista para dizer como é que eu fiz aquele milagre de passar 3.000 crianças em 3 horas de duração. E esse campeonato fez com que a presidente da federação, Clarice Morales, fizesse um banner, que está aí atrás, em um campeonato com o meu nome, Nestor Soares Clube, torneio Nestor Soares Clube. E a CBG também me convidou para ir em Brasília entregar um troféu de um campeonato com meu nome, tendo em vista essa massificação. Esse campeonato, ele ainda existe, professor? Ainda existe, o pessoal fala de massificação, mas não faz esse como o público fez. Né? Para fazer isso aí tem que ter uma organização publiana, é meio difícil. Mas dá para trabalhar muita gente e motivar a garotada. Aliás, eu estava aqui com um distintivo que eu queria mostrar. Esse distintivo, ó,
É uma parada de mão estilizada, um distintivo que eu trouxe da Rússia, a Secretaria Municipal de Esporte no tempo do Caio Pompeu de Toledo, fez 3.000 distintivos desse, então todo mundo que competiu naquela competição ganhou esse distintivo. E quem Que fez média bacana. de 9 a 10 ganhou medalha em primeiro lugar, 8 a 9 segundo e 7 a 8 terceiro lugar. Todo mundo Perfeito. foi homenageado. Bacana. Eu vou ser sincera, eu me formei em 82. Na minha turma tinham bastante, tinha bastante divulgação de ginástica, inclusive, como o senhor citou, o professor Luiz Carlos Picasso é da minha turma de faculdade, brigava muito pela ginástica, a Laura, todos eles, e eu nunca, desde que eu me formei, vi algo parecido sendo feito. Eu lembro das Olimpíadas que o professor Nicolini organizava, a, a Olimpíada Colegial, aquelas competições Soul Free que tinha, mas nunca com tanta gente assim na ginástica, nunca. O Eu acho Picasso era que meu aluno na Universidade de São Paulo e foi lá no Pinheiros para ser meu estagiário. Aí ele chegou no Pinheiros e falou, professor, quanto é que eu vou ganhar? Eu falei, você vem aqui para aprender e quer ganhar, rapaz? Aí ele ficou trabalhando gratuitamente só para aprender e foi técnico dessas equipes mirins que eu mostrei aí. O Picasso e o Smuts trabalharam muito lá e depois ele se tornou um árbitro também brevetado. Aliás, a gente, quando se breveta, recebe um brevet da Federação Internacional de Ginástica, olha que que de 4 em bacana. 4 anos ele é renovado. E ele é Levanta só um renomado. pouquinho. Ah, legal, bacana. Dá para ver, sim. Então, a Bem gente, em 4 bacana. 4 anos, faz um curso para renovar o brevet. E esse aqui eu fiz até 93, quando fiz o último curso em Moscou, em janeiro, o que me facilitou ser árbitro das Olimpíadas de Moscou em 1980, em julho. Né? Bacana. Uma coisa que eu lembro bastante dessa época, dessa convivência com Picasso, com o pessoal da ginástica, é que era muito difícil bibliografia, porque era tudo em língua estrangeira. Né? Eu lembro que ele foi aprender russo para poder estudar ginástica. E eu sei que o senhor teve uma boa participação em trazer professores estrangeiros uma época, né? E essas traduções, porque realmente não tinha nada no Brasil, né? Eu trouxe em 69 para cá o professor Jorge Chotin, depois do curso que eu fiz na França, e eu trouxe em 71, aliás, tem aqui, ó, o Jorge Chotin, que chegando no aeroporto, a gente recebendo ele em Congonhas, Bacana. como recebê-lo lá em 69, ele deu aula um mês inteirinho, de novembro, para a gente no Pinheiros, para todos os ginastas e técnicos de São Paulo. E depois o professor Genzo Hara trouxe 2 japoneses, Takei Seishihara e Ishihara e Kurihara, do Japão, em Olha, 71. Também deu um curso de um mês aqui para a gente. Em 72 eu fui no Japão, eles estavam lá me aguardando e foram meu cicerone quando eu estive no Japão em 72. olha, só para avisar, a Eliane Zacarias está mandando um abraço para o senhor. Ô, Eliane Zacaria, minha melhor aluna. Tem uma história boa com a Eliane, viu? Porque ela foi fazer o curso técnico comigo e no exame que a gente estava fazendo de seleção, a hora que ela subiu para a parada de mão, eu falei, você até parece que já foi minha aluna pelo estilo que está apresentando, né? Execução técnica. Ela falou, e eu fui, professor. Eu falei, só se foi no tênis clube, né? Com 8, 10 anos de idade. Foi lá mesmo. Foi minha aluna do tênis clube e veio fazer a Universidade de São Paulo e a irmã dela acabou me dando aula de tênis na USP também e ela fazia ginástica excepcionalmente bem. E casou com o Ó, professor Martins, que estava no trampolim. que bacana. O professor Provô também, o professor Paulo Provô está entrando aqui, dando um oi. E a nossa presidente da Comissão de Ética do CONFEF, a Valéria, também está aqui Ô, presente, Valéria, que prazer! também E o, mandando um abraço. e o Provô também foi meu aluno na USP, depois foi meu auxiliar, trabalhou comigo lá como auxiliar na USP. E aí levei ele para a federação, levei ele para Mogi, a gente deu aula junto em Mogi das Cruzes, na UMEC, e eu saí de lá e ele ficou no meu lugar. Tomou todos os meus empregos, o Provô. Ai, essa live aqui, a gente ainda bem que não tem censura, né? A gente fala o que quiser. E só voltando um pouquinho àquela frase, eu soube.
nas suas histórias, várias histórias que eu já ouvi, que o senhor também trabalhou até de tradutor em alguns desses cursos, né? Que o francês é dominado perfeitamente por Vossa Senhoria, não? Algo que o Brasil não dá muita importância, e eu dou uma importância fabulosa, são dos cursos internacionais de educação física, que o professor Boaventura e o Padilha começaram em 1951 lá em Santos. O professor Boaventura teve em Estocolmo, num congresso, quando voltou, disse para o Padilha: nossa educação física está muito atrasada, a gente tem que fazer alguma coisa. O que você sugere? Ele falou: vamos fazer uns cursos internacionais, trazendo professores da Europa para cá, para desenvolver a nossa ginástica, no mês de férias, em julho, na Escolástica Rosa, em Santos, e começaram esses cursos em 51. Eu, quando me formei em 60, já comecei a participar desses cursos. E em 65, o professor Listelot, que já tinha vindo diversas vezes ao Brasil, eu acho uma das maiores autoridades mundiais na época, escreveu até um livro para o Brasil que nós traduzimos para ele. O professor Juvenal era o tradutor do Listelot e ele tinha vindo diversas vezes ao Brasil. De vez em quando o Juvenal traduzia o que ele falava: não foi isso que eu falei não, Juvenal, repete aí. E o Juvenal repetia. Aí o Juvenal teve um problema, veio para São Paulo para ver problema de saúde da família dele, e não tinha ninguém para ser o intérprete do Listelot. Aí eu, como estava entendendo as aulas dele, eu falei: se vocês querem, eu dou uma ajudazinha até que o Juvenal volte. E eu comecei a traduzir e fui traduzindo aquelas emoções que o Listelot queria passar. A gente até lacrimejava de vez em quando com os exemplos que ele dava de educar através da atividade física. Quando o Juvenal voltou, o Listelot falou: não, eu quero que o público continue a me interpretar. E aí, toda vez que ele veio para o Brasil depois, eu que era o intérprete dele, nos cursos da USP, quando ele recebeu os títulos de cidadão pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fui lá na França em 68, inclusive com a minha esposa na casa dele, passamos uma Que semana lá. bacana. É muito, muito bacana. E eu não sei se o senhor quer continuar, desculpa, se o senhor quiser continuar mostrando alguma coisa, mas eu pessoalmente tenho curiosidade do tempo que o senhor trabalhou com Padilha, com Silvio de Magalhães Padilha. Eu sei que vocês trabalharam um tempo junto, né? Esse lado de dirigente, esse lado da parte de cartola, menos de professor, né? É uma curiosidade minha esse tempo o que o senhor foi trabalhar com Padilha? Não, eu praticamente não trabalhei com o Major Padilha. Ele era o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e quando eu estava na Academia de Polícia Militar, depois que eu voltei da França, ele me pediu para ser assistente militar do filho dele, Pedro Magalhães Padilha, que era secretário de Esporte e Turismo do governo Laudo Natel. Eu falei: major, eu não sou muito desse negócio. A gente, como assistente militar, vai todo emerdalhado lá, como minha esposa falava, de alamais, etc., mas ficava abrindo porta para prefeitos e deputados. Eu falei: qualquer capitão pode fazer isso aqui. Mas mesmo assim eu fiquei lá 5 meses com o Pedro Padilha, fui em diversas embaixadas lá com ele, tomar uísque, comer peixe cru no consulado japonês, etc. E depois de 5 meses eu falei para ele, ô Pedrinho, qualquer capitão pode fazer isso aqui como assistente militar. Eu quero botar meu calção e quero voltar para a minha escola para tirar o couro da minha meninada lá, né? E ele me devolveu com um elogio bacana e eu voltei para a Escola de Educação Física como subcomandante até ser promovido a major. Mas falar de Padilha, eu queria lembrar uma coisa aí. Quando eu fiz o curso na França, eu voltei como primeiro tenente e em dezembro eu fui promovido a capitão. E o comandante da Escola de Educação Física me comparou a Pelé, né? Eu falei: como é que pode comparar a Pelé, né? Eu fui promovido a capitão e eu era o capitão mais moderno, só tinha 3 vagas para capitão na Escola de Educação Física. E ele chamou os oficiais lá e falou: gente, se eu fosse técnico do Santos e falasse para mim: você vai ter que trocar sua equipe inteira, ele falava: vocês deixam pelo menos um cara aí que eu monto a equipe. Não, quem é que você quer? Não, deixa o Pelé aí e eu arrumo os outros 10 para completar a equipe. Então ele achava que eu não podia sair da escola de jeito nenhum, embora fosse o mais moderno. Reuni os oficiais, todo mundo concordou,
ele perguntou, vocês três capitães mais antigos, vocês topam sair para o público ficar? E eles toparam. E houve lá uma eleição, etc. Um deles foi eleito. Mas aí eu falei para o meu comandante, falei, comandante, me deixa aí para a academia de polícia. Eu quero trabalhar com os cadetes para fazer na prática o que eu aprendi com o Listelô na escola dele. Porque eu dou essas aulas teoricamente aqui, não quero ver na prática. Aí ele me deixou ir para a escola de cadete e eu fui. Fui de lá que eu saí a pedido do Padilha para ir ser secretário do filho dele. Mas na escola de cadete eu tinha 11 pelotões, e tinha 11 pelotões de 30 alunos, 30 cadetes. E aí eu cheguei lá e falei, olha, nos Jogos de Inverno montei 11 equipes, 11 modalidades esportivas, cada pelotão se uniformizou com aquela modalidade esportiva para desfile, mas eu nos esportes coletivos, basquete, vôlei, futebol de salão, eu mandei cada pelotão montar 3 times. Um time dos bons, dos melhores do pelotão, um time dos médios e um time dos menos ruins. E aí fiz um campeonato entre os bons, um campeonato entre os médios e um campeonato entre os ruins. Porque o Listelô falava, quando você fala, quem quer jogar basquete? Eu. Aquele lá não quer. É aquele que precisa da atividade física. Então eu fiz um campeonato entre os ruins e era uma homogeneidade de ruindade fabulosa, porque era trombado para cá, para lá, acabava 0-0. Muito bacana o negócio. Ai, Públio, ó, eu vou falar uma coisa e você se contenha, por favor. Um tal de Rodrigo Públio tá mandando um abraço, tá? Esse cara, geneticamente, eu acho que ele tem tudo que o Pubrinho, na idade dele, tinha. Inclusive, hoje eu achei uma foto que somos nós dois inscritos. Quer dizer, esse neto é um negócio de Deus. Ele é fabuloso, está tentando me imitar, só que não consegue ainda fazer flexão na barra com um braço só. Isso eu já fazia, né? Aliás, por falar flexão do braço, quando eu vim da França, fui fazer prova de campo para os cadetes e ninguém subia na corda. Era 1 metro, 2 metros de corda. Então, pendurei uma corda a 10 metros de altura e marquei 10, 9, 8 na corda. Falei, quem subiu 1 metro é nota 1, 2 metros nota 2. Foi a prova que mais reprovou quando eu fiz a primeira vez e foi a prova que mais deu 10 quando eu fiz o exame final para os cadetes lá. Que Eu bacana. pendurei a corda num galho de 10 metros de altura. Quem subia 10 metros tinha nota 10, 9 metros, nota 9. Eu sei que lá naquele fundão, daqui eu tô vendo, tem uma foto sua fazendo uma barra fixa, não tá? É um giro gigante. Um giro gigante, é verdade. Giro gigante numa barra fixa enferrujada, com um diâmetro mais grosso do que esse atual, sem colchão embaixo, só areião, e sem magnésio na mão e sem colinho. Nos intervalos da aula, ia lá e fazia um giro gigante e estava sujeito a me machucar, barbaridade. Mas, graças a Deus, estou vivinho ainda. Eu não sei qual é a sua intenção, mas eu vi aqui na sua biografia que você tem algumas pessoas que você sempre gostou de homenagear e sempre de lembrar, como o professor Boaventura, o Dr. Fischer na ginástica, o João Batista Figueiredo na Polícia Militar, o Flávio Delmanto, o Vladimir e o Nelson Neyme no CREF. Então, eu sei que você, por mais que a gente te ouça falar nesse seu jeito despojado e às vezes modesto de falar, mas você sempre lembrou das pessoas que te ajudaram e te lembraram e homenagearam, assim, em vida, por todos esses seus feitos, né? Você quer falar, inclusive o professor Cláudio Boschi, né, que ajudou na publicação do seu livro, né? O professor Cláudio Boschi, eu estava com problema de editar mais uma edição desse livro, mas não podia renovar esses 20 anos que passaram depois que eu publiquei o livro e as 2 edições foram esgotadas. E o professor Cláudio se prontificou a fazer gratuitamente, acrescentando 20 páginas na frente, colocando os resultados dos Jogos Olímpicos do Rio e o Pan-Americano do Peru, ou seja, os frutos daquelas sementes que a gente tinha plantado. Agora, eu agradeço aí, você lembrou bem, eu agradeço muito o meu comandante da 2ª Companhia de Rio Preto,
porque quando eu era delegado e vim fazer o curso de Educação Física, eu fui no batalhão em Araraquara para pegar o ofício de apresentação para a escola, e o coronel comandante falou, não vou te dar ofício. Eu falei, eu estou subordinado à Secretaria da Justiça, eu sou delegado de polícia lá em Gastão Vidigal. O coronel me autorizou, preciso do ofício, não vou dar ofício. Então eu vou sem ofício. E fui sem ofício, fiz prova 2 dias e voltei preso para Rio Preto, porque tinha vindo sem ofício. Aí falei com o meu comandante de Rio Preto, que foi meu padrinho de casamento, inclusive, e ele ligou para o comandante geral e falou, não, houve um mal-entendido, o aspirante é gente boa, deixa ele voltar, etc. Aí eu voltei para a Escola de Educação Física para terminar minhas provas e consegui entrar no concurso de ingresso no conselho, lá na Educação Física. Então, esse meu comandante de Rio Preto quebrou esse galho para eu poder fazer o curso, poder fazer o concurso para o curso. E depois disso, eu fiz o concurso e voltei, inclusive, para Araraquara. Em Araraquara, eu era comandante lá do destacamento policial. Eu te falei o problema das cadeias que o Jânio Quadros fez, né? O Jânio Quadros fez umas cadeias novas em um monte de cidade do interior. E quando eu era comandante do destacamento em Rio Preto, nós fomos inaugurar a cadeia. Quando estávamos no pátio interno, o aspirante metido aqui, recém-formado, tinindo de condicionamento físico legal, eu olhei aquela parede de 4 metros de altura, falei, gente, com aquele tanque de lavar roupa que está ali naquele canto, aquela janela dando frente para cá, quer dizer, tem gente aqui dentro preso que pode ser melhor que eu fisicamente, e o cara pode fugir daqui em menos de 5 minutos, né? Aí os repórteres falaram, não, o senhor está brincando, aspirante, o senhor está falando bobagem? Eu falei, vocês querem ver? Subi lá no tanque de lavar roupa, botei o pé em cima da janela que dava frente para o parte interno, saltei lá na parede de 4 metros de altura, fiz uma subida alternada, passei por cima do telhado, saltei 4 metros lá embaixo, voltei, e no outro dia saiu em letras garrafais no jornal A Notícia de Rio Preto, aspirante público foge da cadeia em 5 minutos. E isso ficou gozado porque lá em Araraquara, na mesma cadeia, o pessoal estava jogando futebol no pátio interno e a bola foi parar lá no telhado. Aí foram pedir para a polícia, que devia estar lá na janelinha olhando todo mundo jogar, e não sei se ele saiu para ir no banheiro, como ele não estava lá, o cara falou, suba ali no tanque, você sobe no meu ombro, vai lá e pega a bola. E o cara subiu, foi lá, pegou a bola, mas na hora que ele jogou a bola, ele falou, vou botar por quê? Eu estou aqui em cima, né? Foi lá, assaltou, fez uma publiada, pegou um cavalo que estava pastando ali no matinho e se mandou. E o pessoal, na hora que foi distribuir o jantar à tarde, à noitinha, sobrou um prato. Mas como sobrou um prato? Sempre dá certinho, né? Aí foram ver que houve uma fuga e o aspirante aqui foi processado durante o mandato do destacamento, mas graças a Deus fui absolvido. Parabéns. O que a gente tem mais aí para ver de foto? Eu vi que você separou umas fotos, umas coisas aí. O que mais tem aí? Eu tenho aqui tenho algo interessante. Ó. Isso aqui é um cartãozinho que eu tinha no Pinheiros, como técnico do Pinheiros, para dar para os alunos, cada elemento novo que eles faziam, botava aqui, parabéns, você conseguiu fazer a cambalhota, parabéns, você conseguiu fazer a estrela, etc. E quando eu trabalhei no Instituto de Cultura Física de Adriano Delaunay, o Alfonso tinha esse quadrinho, e ele media os alunos que iam fazer educação física lá para mostrar para o pai, olha a coluna, olha a postura do seu filho, onde é que está. Aí mostrava a postura. E depois de um mês, ele mostrava, veja agora a postura do seu filho, como melhorou. E o Alfonso Reis, no Instituto Delaunay, ele me falou, Públio, você dá aula para você agradar a molecada, para eles ficar contentes com você, mas pega 5 minutos para exercício postural em toda a aula. E esses 5 minutos é que fazia a garotada melhorar a postura, botar o ombro para trás. Muito bacana isso daí. Aqui tem uma fotinha também dos 3 cobras aqui. Ó. Eu aqui traduzindo o Listelot também, um professor Boaventura aqui do lado. Ei, Boaventura, que saudade. E aqui eu tenho uma foto aqui do Osni Vasconcelos, que era secretário de Educação do MEC, e me convidou para ser coordenador de um curso que o Hartmut Hille veio dar aqui no Brasil em 1977, de cama elástica.
Ele trouxe 6 camas elásticas, que hoje é chamado trampolim acrobático, e deu esse curso, e eu fui o coordenador. Depois que acabou o curso, ele falou, e agora, Puma, o que eu faço com essas camas? Aí eu falei, manda uma para a Polícia Militar, manda uma para o Rio de Janeiro, uma para o Rio Grande do Sul, uma para Minas Gerais, uma para a USP, e distribuiu as 6 camas. E essas camas elásticas viraram depois um esporte chamado trampolim acrobático, que o Martins, inclusive, conseguiu construir camas e vender para o exterior, e o professor Sérgio Bastos é um dos grandes mestres que incentivaram muito o progresso desse trampolim acrobático no Brasil. Você queria falar do bailado? Eu gostaria, porque o pessoal da Live 1 pediu para o senhor explicar melhor essa sua peripécia do bailado. O bailado Joinville Lepom tem uma história gozada, porque eu fui para a Escola de Educação Física, assumi a equipe de demonstrações lá. Tem uma foto aqui, tem um aqui do Puma assumindo, né? Puma assumindo o comando da escola aí. E aqui tem a equipe de demonstração que eu tinha. A gente fazia ginástica de paralela, fazia o boxe savá, o jogo do bastão, esgrima ornamental, ataque e defesa, e tinha um cirquinho de 2 horas que eu saía com a equipe para fazer demonstrações em diversas cidades, alguns estados, inclusive na Caravana da Cultura, com o Pascoal Carlos Magno, visitamos 18 cidades e 5 estados. Mas eu, quando cheguei na escola, fiquei 10 anos dançando esse bailado Joinville Lepom na estreia principal. E em 76, quando eu assumi o comando da escola, o comandante-geral estava na Escola de Educação Física, eu fiz uma apresentação para ele com a turma da ativa e uma com a turma da reserva, 2 bailados. E ele me falou, Major, quero 100 cadetes dançando esse bailado na abertura do Campeonato Internacional de Esporte Militar no Rio de Janeiro, dia 24 de agosto. Era 4 de agosto. Tinha 20 dias para treinar 100 cadetes. Já pensou? Aí fui na academia de polícia militar, falei com o comandante lá, falei, é a ordem absurda, mas a gente tem que tentar cumprir, né? Aí ele me deu 200 cadetes para treinar os cadetes. Eu ia lá de madrugada, às 6 horas, treinava de madrugada antes do café, treinava na hora do almoço e treinava na hora do estudo noturno. E depois comecei a filmar, inclusive, porque tinha um pátio muito grande, e botava os 200 alunos lá, 100 de cada lado, frente a frente, para treinar o bailado. Levei a equipe de demonstração da escola para ensinar os passos lá para os cadetes e estava filmando para mostrar que não ia dar certo. E quando chegou na primeira semana, eu olhei assim, a turma dando aquele espacinho meio afeminado, eu falei, eu estou achando que vai dar certo. Aí tirei 100, fiquei só com 100. Treinei aquele 100, dos 100, no dia 24, estava lá no Rio de Janeiro abrindo o campeonato mundial do CISME, com 84 cadetes dançando, mais um grupo da escola de 12 e botei mais 4 para não ficar preso. Mas nós fizemos a abertura com 8 grupos dançando Joinville e depois fizemos um final marcando o passo ao som do hino da Escola de Oficiais, todo mundo marcando o passo, abaixamos, escrevemos CISME e outra vez marcando o passo, abaixamos, escrevemos Brasil. E aí saímos marchando, todo mundo chorando, brincando, vibrando, foi um espetáculo aquele bailado de Joinville Lepom. E hoje eu achei em casa aqui, falei para você, eu achei um trabalho feito por um aluno na escola da Polícia Militar sobre o bailado do Joinville Lepom. Tem toda a orientação de como faz o bailado aqui. É um TCC, isso? É um TCC. Aliás, tem um outro TCC aqui, ó. O cara falou, vou fazer um TCC do resgate histórico do Coronel Público. Eu falei, como um resgate histórico do Público? Não, só é música internacional, disseram que pode fazer. Então, nesse TCC tem toda a minha vida, desde garoto. Não, eu estou dando risada porque o Gilmar, lá do Panasson de Recife, escreveu aqui que o senhor é um patrimônio do Brasil. Eu falei, aí calhou, agora que tem até um TCC com resgate histórico do Público. Eu falei assim, bacana. E aqui é uma bacana. uma tese de mestrado de Silvio Sagawa, da São Judas Tadeu. Ele me pediu para fazer uma entrevista comigo, porque eu estava escrevendo sobre a ginástica, história da ginástica olímpica de São Paulo. E como eu fiquei na federação de 60 a 90, fiquei 30 anos, quer dizer, praticamente tudo que tinha na federação eu que tinha feito. Aliás, nós assumimos a federação em 60, Boaventura e eu,
porque pegou fogo a fábrica de aparelhos de Iago, cujo dono, Arthur Stan Júnior, era o presidente da federação. Então, a federação estava parada há 6 meses e nós fomos assumir. E eu botei tudo em dia, uma biblioteca fabulosa, só teve 2 livrinhos que eu peguei para levar para casa, que foi da visita da equipe olímpica alemã e japonesa aqui em 52 e 54, eu trouxe para minha casa. E em 64 pegou fogo o prédio do DEF. Só não Foi. queimou a Federação de Natação. Pode, não sei se é porque tinha muita água, mas é porque estava no primeiro andar a natação. Do segundo para cima, tudo pegou fogo, nós perdemos tudo. Nossa, eu lembro disso, eu lembro sim, eu lembro disso. Ah, eu falei assim, às vezes eu fico ouvindo, eu sei que a gente tem um tempo, a gente tem mais 7, 10 minutos de conversa para essa primeira live. Eu não sei se o pessoal que está assistindo quer que a gente abra uma outra live, se tem tempo, ou se tem alguma outra live após a sua, ou se nós teremos que fazer a terceira. Mas muita coisa que eu ouço nessa sua conversa, dessa é a minha vida 2, eu vou ter que sair daqui direto para o Atlas do Esporte, porque eu vou anotando aqui coisas que o senhor está falando e que eu desconheço, que nem essa parte de esgrima ornamental, muita coisa que eu ouço aqui é um aprendizado, não é só uma alegria, uma satisfação estar com um amigo do seu naipe, né? Um ícone da educação física, como o Gilmar de Recife falou, o patrimônio do Brasil, mas realmente cultural, é totalmente cultural. Eu agradeço pessoalmente o Panatom Brasil por ter lançado essas lives nessas tardes que nós temos nas quartas-feiras, porque além de animar a gente, a cultura também, né? Pode continuar. Eu estou aqui com a medalha aqui do Senado do Esporte, que é o Mérito Esportivo Panatlético, que eles dão lá a autoridade. Acharam que eu era autorizado, me deram uma, né? Eu tenho uma outra aqui que é Comenda do Estado de São Paulo, Ordem da Educação Física, que o professor Nelson me entregou na Alesp. Esse professor Nelson que muito representa na minha vida, porque eu estava partindo para uma vida sedentária, embora professor de Educação Física, e o convite dele para eu trabalhar no CONFEF como representante de São Paulo me fez reviver um pouco e hoje estou remoçando a ponto de querer fazer um centenário, né? Aqui eu tenho também medalha do centenário da missão francesa, que o governador Cláudio Lebo me entregou na frente do quartel-general. Tem medalhas aqui do CONFEF e do CREF, que também recebi aqui nos 20 anos do CONFEF. Tem aqui a medalha minha e do professor Boaventura, que o Panatom e a FIEP fizeram juntos e encerraram a minha carreira praticamente me entregando em novembro do ano passado. Esse medalhão com minha fotografia, eu homenageei quase 60 amigos nesse jantar que a CM deu, junto com o Panatom, e o professor Paulo, que hoje é presidente do Panatom, também foi meu aluno da USP, e ele colaborou muito com a FIEP para a gente fazer um jantar assombroso. Então, nós entregamos diploma, entregamos esse medalhão, entregamos um selo comemorativo nesse aniversário. Tem aqui a medalha dos 70 anos da FIEP, e eu completei 40 anos como delegado de São Paulo, indicado pelo Boaventura. Eu tenho aqui também umas medalhas da própria Federação Paulista de Ginástica, que me deram. Aqui tem até um... Bacana. E com um negócio escrito atrás, muito bonito. Desse palê era muito bom. E aqui eu tenho o Festival de 73 de ginástica, 77 e a Copa do Mundo de 80. Esses 3 campeonatos é que fez com que o Dr. Fischer, como político, junto à FIG, que foi vice-presidente da FIG, trouxe esses festivais de ginástica para cá em 73, 77 e 78, com a Copa do Mundo, com um pódio no Ibirapuera. Nesses campeonatos vieram muitos aparelhos da Europa para cá. Esses aparelhos é que facilitaram a nossa garotada a melhorar muito o nível técnico na ginástica olímpica. Professor Públio, eu sei que o senhor guardou uma foto especial para o encerramento dessa live. O pessoal aqui está pedindo uma terceira live. Eu pediria que o senhor mostrasse essa foto agora e se de repente
Acabou o acabar tempo? o tempo, essa foto já fica guardada, imortalizada para o Panathlon Brasil. Tem aquele quadro lá atrás que é um banner sobre a minha participação, olha, participação, homenagem do Panathlon e da FIEP, lá na ACM, um banner muito bacana, e aqui tem um quadro da minha vida, um quadro de fotografia. E eu gostaria de mostrar uma foto, não sei se ela vai aparecer, nós tentamos, porque ela está num outro quadro, vou tentar aqui, que é para encerrar com chave de ouro. Essa aqui, ó. Isso aí é De uma camisa coroa de vermelha. louros que eu tirei de uma oliveira lá na cidade de Olímpia, perto do estádio das Olimpíadas Antigas. Então, com o professor Jorge, nós tivemos na Olimpíada de Atenas, em 2008. Nós alugamos um carro e fomos até Olímpia para ver onde tudo começou. Porque eu queria tirar uma foto onde a sacerdotisa acende a tocha olímpica que dá origem ao revezamento de cada Olimpíada. E nós tiramos essa foto, eu e a esposa do Jorge, a Maria. A gente tirou uma foto lá naquele lugarzinho onde ela bota a tocha, que é acesa com os raios solares, para depois acender a tocha do atleta que começa a fazer o revezamento para chegar no local da próxima Olimpíada. Professor, eu agradeço muito a honra de ter sido a moderadora dessa live e deixo a palavra para suas despedidas, saudação e, de repente, um convite para o pessoal ir conhecer pessoalmente essas fotos na sua casa e talvez para dia 5 de setembro estivamos juntos. Quem vier aqui na minha casa, além de receber o livro gratuito, pode conhecer melhor a minha vida. E eu gostaria de agradecer imensamente aqui o Pedrinho, hoje governador do Distrito do Brasil. Tive com ele em Campo de Jordão quando ele foi eleito, e depois no Congresso do Plano Internacional lá em Recife. Então, o Pedrinho, ao Paulo, que é o presidente do Plano de São Paulo, o professor Almir e o André Nessi, da Federação Internacional de Ginástica, que sempre trabalharam muito junto com o Plano para essas homenagens fabulosas, ou o Nelson, que provavelmente assuma o Conselho Federal de Educação Física, porque nós vamos ter eleição esse ano e o professor Esteril me disse que não vai continuar. E não sei se tem mais gente, a gente sempre esquece na hora do agradecimento. O principal mesmo é agradecer você de me aguentar esse tempo todo e de estar sempre É um comigo. prazer. E a gente está trabalhando junto no CREF, no CONFEF, na Comissão de Ética há muito tempo. Todo professor que trabalha mal cai nas nossas garras lá. E você é uma senhora advogada, tem carregado essas comissões de ética durante muito tempo aí. Eu não consegui nem elencar para o senhor, todas as pessoas estão aqui, o Saad está presente, a Luísa está presente, o Nelson, a Maísa, além do professor Nelson Leme, presidente do CREB de São Paulo, a Valéria, presidente da Comissão de Ética do CONFEF, o Rômulo, o pessoal de Recife, do Panathlon Recife, Panathlon Jaú, tem vários, o presidente Eloy de Sorocaba, são tantas pessoas aqui presentes que eu não consegui nem elencar. Mas com certeza o seu neto, eu consegui. Dá para ver no YouTube, né? Minha filha, meu neto, que eu vi que tinha entrado aí, o Nelson Kitahara também, lá de Santos. Professor Clóvis, de Sorocaba. Agradeço muito o pessoal ter participado e de ter aguentado a gente esse tempo. Se quiser, a gente faz uma 3 aí, selecionando o que não foi dito na 1 e na 2. Inclusive o Pedrinho, que estava desde o começo, teve um problema com o celular dele, mas voltou. O Pedrinho, nosso presidente do Panathlon Brasil, né, do Distrito Brasil. E a gente agradece mais uma vez por essa iniciativa, junto com o Renan, do Panathlon de Jaú, que tiveram essa ideia. E não é só a ideia, o importante é concretizar as ideias, né? Nem mais coisa. Isso aqui foi recebido na Olimpíada de Seul, quando eu fui comentarista da Globo. Aliás, eu disse ao Padilha, quando eu estava indo para Seul, que eu ia por conta própria, se ele podia me fazer uma passagem em módicas prestações, né, já que ele tinha a Adidas, tinha a Varig, que fazia o patrocínio.
E o Padilha, em vez de me indicar alguém para me fazer patrocinar a viagem, ele me falou, não, eu te dou a passagem. Pelo que você fez pela Ginástica do Brasil, eu te ofereço a passagem. Me deu a passagem para ir para Seul gratuitamente. Agradeço nosso saudoso major na figura do seu neto hoje, Alberto Murray, que é candidato ao Comitê Olímpico Brasileiro. Espero que ele vença aí. Esse ano nós temos várias eleições importantes que estão vindo por aí, independente de quarentena, de pandemia. Eu acho que realmente é um ano para todos nós Tem um diploma aqui pensarmos. que me deram a Prefeitura de Taubaté, já que nós estamos passando o tempo, me convidaram para colaborar lá com os excepcionais para treinar em ginástica. E eu peguei um albino lá para treinar, orientei o professor dele, ele veio na USP treinar comigo, e nós ganhamos o campeonato estadual e ganhamos o campeonato brasileiro. E a Prefeitura de Taubaté, o prefeito e a esposa dele, que era muito amiga minha, estavam querendo fazer uma fundação, Nestor Soares Público em Taubaté. Eu falei, não brinque serviço, não. Queriam me levar para dar aula lá. Já ganhou um título brasileiro, um título paulista, o negócio tá bom, né? Mas foi muito bacana a homenagem que eles fizeram lá no ginásio. Tem um outro troféu aqui. A professora Valéria está perguntando se tem alguém de Pernambuco que conviveu com você nesse universo da ginástica. Alguns professores, alguns alunos lá de Pernambuco. O Fernando Soares, de Pernambuco, fez o curso comigo em 1959 na Escola de Educação Física da Polícia Militar, e a gente morava junto num apartamentozinho que tinha no ginásio Delfim Balancier, que foi onde realmente começou a educação física no país aqui, do lado ali do BTA. A Escola de Educação Física começou ali, naquela esquina onde tem a Estação Tiradentes hoje, era feito ali, e no livro da Polícia Militar do Centenário tem algumas fotos do pessoal fazendo ginástica ali. Então, o Fernando, que foi chefe da Casa Militar de Pernambuco, é do Panaton de Pernambuco. Nós estivemos juntos lá em Recife. O Fernando estava lá com a gente. Ele fez o curso comigo. E o Niomar, eu e o Garibe, uma vez pegamos um avião, fomos lá em Pernambuco só para pagar uma viagem que ele veio para cá nos 50 anos de formatura da nossa turma. Então, nós pegamos um avião, fomos lá pagar a visita para ele. Mas o Fernando é meu amigão e o Lapa também, né? O Lapa, eu tive lá numa oportunidade com o Niomar. Nessa oportunidade que nós fomos com o Niomar, pegamos aquele barquinho dele e o rapaz, inclusive, disse, esse é o segundo maior navio de seguro do mundo. O primeiro era o Titanic, aquele lá era o segundo. Olha, Públio, o nosso presidente Pedro já está falando aqui de fazer uma parte 3 no mês que vem. O que você acha disso? Sei lá, ele pode selecionar alguma coisa e fazer, mas eles me deixam muito nervoso. Você tem coisa até na Legião Estrangeira, Públio. Você tem passagem pela Legião Estrangeira. Essa eu fiquei, só para deixar o pessoal curioso. Públio... Se der tempo, deixa eu falar a Legião Estrangeira. O professor Listelot, que é uma senhora autoridade, era uma senhora autoridade de educação física, ele me disse na França lá que ele foi expulso de casa pelo padrasto dele com 16 anos de idade. Então, ele saiu pela França procurando emprego. E, ao passar frente à Legião Estrangeira, viu lá anunciado que podia entrar, não precisava ter documento, nada, que só aceitava bandidos, assassinos, ladrões, né? Então, eles não exigiam nada. E a gente, inclusive, quando foi visitar lá, não podia nem tirar foto lá dentro. E o Listelot, depois que ele se formou lá no Monitor, depois de 2 anos, ele assinou um documento que ia passar 5 anos, que depois que você passa lá e você faz um curso, você assina um contrato de 5 anos, você não pode mais sair de jeito nenhum. E ele assinou o contrato e ligou para a avó dele. Vovó, entrei na Legião Estrangeira. E a avó dele, mas aí é um ando de assassino, você não pode ficar de jeito nenhum, você tem que sair. E ele foi falar com o comandante, não, mas agora você já assinou aqui. Mas não tem que ter 18 anos para entrar? Mas você não tem 18? Não, eu tinha 16, vocês falaram que podia mentir. Aí falou, então você tem que sair, tem que fazer um serviço militar. Ele falou, tudo bem. Aí mandaram ele para a Marinha. Aí ele me falou, Públio, foi na Marinha que começou a minha vida. Trabalhou lá como